Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o tricolor já volta a campo amanhã, agora jogando fora de casa contra o Fluminense. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o São Paulo desistiu de enfrentar o Internacional no Morumbis. Jogo marcado para 3 de dezembro, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo super importante na briga do tricolor por vaga em pré-Libertadores. Inicialmente esse jogo aconteceria na Vila Belmiro, por conta da realização de uma série de shows. Mas, dentro do São Paulo, conseguiu-se a informação de que haveria tempo hábil para que o gramado fosse replantado e o São Paulo fizesse esse jogo. A grande verdade é que o tricolor mandou um ofício nas últimas horas à CBF solicitando que a partida retorne para Vila Belmiro, porque o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está preocupado com uma série de protestos que estavam sendo preparados para o lado de fora do Morumbis justamente nessa partida. O presidente, incomodado com o fato, decidiu voltar atrás e fará com que o jogo aconteça no estádio do Santos, ainda que isso traga prejuízo do ponto de vista esportivo para o São Paulo. Dentro da diretoria também houve incômodo com a decisão. A avaliação é de que o São Paulo seria mais forte contra o Inter jogando em seu estádio do que na Vila Belmiro. É bem verdade que o tricolor vem de uma vitória no estádio Santista 2-1 contra o Juventude. É bem verdade também que o Juventude está entre os piores times do campeonato, praticamente rebaixado para a segunda divisão. A saideira sobre o São Paulo: Ferreira não enfrenta o Fluminense nessa quinta-feira, jogo no Maracanã. O atleta sentiu um edema na coxa na partida contra o Juventude e talvez nem entre mais em campo na reta final de 2025. Silvestre, agora falando sobre o São Paulo, queridão, o que você separou do tricolor pra gente? Vou falar um pouquinho desse São Paulo. Eu citei a questão do Pacaembu, porque o São Paulo está sem casa para finalizar o Campeonato Brasileiro. Por conta dos shows lá no Morumbi, o gramado está muito judiado. São Paulo havia pedido uma mudança, porque o São Paulo tem 3 jogos, 2 fora e 1 contra o Internacional, mando do São Paulo. São Paulo tinha pedido alteração para jogar esse jogo no Morumbi, mesmo com gramado judiado, mas recuou, mudou de ideia. A informação é essa: o São Paulo pediu, através de um ofício que foi enviado para a CBF, novamente a alteração, mudou de ideia, quer jogar na Vila Belmiro no dia 3 de dezembro contra o Internacional. Por 2 motivos. Um é o oficial: o gramado está muito judiado lá no Morumbi. Daria até para jogar, mas está muito judiado. O outro motivo é que a torcida está preparando um protesto mais forte contra a diretoria e o São Paulo entende, não vai confirmar isso publicamente, mas entende que o protesto lá na Vila Belmiro será mais suave. Então o São Paulo deve jogar, se não mudar de ideia de novo, jogar contra o Inter na Vila Belmiro. É o Fluminense no Maracanã na quinta-feira, o próximo adversário. O Alisson volta, o Sabino está suspenso, o Rafael também está suspenso, o Tolói e o Ferreirinha são dúvidas com problemas físicos. Quinta-feira, Fluminense no Rio. Na quarta da semana que vem, provavelmente Vila Belmiro, o jogo contra o Internacional. E fecha o ano o tricolor paulista jogando contra o Vitória, dia 7 de dezembro, em Salvador, no Barradão. São Paulo anunciou... não. Anunciou que havia uma possibilidade de jogar esse jogo, é o último jogo da temporada contra o Internacional no Morumbis. O São Paulo desistiu desse anúncio. Não vai ser mais no Morumbis, não vai dar tempo do campo ficar pronto. Na mesma hora ali, mais ou menos, tem foi divulgado, enfim, foi apurado por muita gente, que o São Paulo arrecadou com os shows aí do fim de semana do Oasis 4 milhões. E que a empresa que cuida lá dos shows vai replantar lá a grama no Morumbi. Essa então seria a notícia boa. Só que ao mesmo tempo é a notícia ruim. Não vai ter jogo no Morumbi, não senhor. Vai ser na Vila Belmiro. Então, portanto, o São Paulo de fato não joga mais em casa nesse ano, com um adendo, um asterisco, o Arnaldo. Estava programado um protesto nesse jogo no Morumbi, que não vai ter mais. Pelo menos o jogo, o protesto eu não sei. Só uma coisa, doutor Arnaldo, falar. Ainda a CBF está marcado Cícero Pompeu de Toledo, tá? Porque tinha feito alteração. A informação e aí a apuração pela manhã é essa. Não é ainda no site da CBF, tá? Bom, vamos começar por essa ressalva. O São Paulo, há poucos dias, pediu, junto à CBF, a marcação do jogo no Morumbi.
sem saber como estaria o campo depois de 4 bandas se apresentarem. A notícia, temos que dar o crédito dessa reviravolta, a primeira pessoa da notícia foi o André Hernando, nosso companheiro da ESPN, dizendo que depois, só ver as imagens, acho que a gente não tem, né? Eu pedi pro Tirone ontem, ele foi no show lá, pisou no campo, eu falei, tem condição? Estava na arquibancada. Eu quero saber a primeira pessoa que for tirar a placa, se o Casares vai tirar a placa, como é que vai estar? O campo está impraticável, metade dele está impraticável, foram 4 shows, 4 shows não, 4 bandas, mais de 4 shows, praticamente um mês com o campo coberto, sendo pisoteado e judiado. E aí, a notícia apurada pelo André Hernan, que depois da desmontagem do palco já chegou à conclusão que seria, mesmo que a empresa faça o replantio, que troque o gramado inteiro, são 7 dias. O São Paulo joga em casa daqui a 7 dias. O que já me colocava, quando teve essa solicitação, mais como uma satisfação ao torcedor do que praticamente uma coisa prática. Né? Não seria possível replantar o campo em 7 dias. Vamos só lembrar um pouquinho. Quando a gente saiu do Morumbi, São Paulo 2, Bahia 0, foi aquele dia que eu falei que o vendedor de água veio falar pra gente Feliz Natal. Feliz Natal. Faltavam 4 jogos pro São Paulo como mandante. E eu falei pra você, o São Paulo não vai jogar mais em casa. No dia do jogo contra o Bahia. Além dessa questão técnica do replantio e do gramado destruído, tem a questão do protesto, sim, que aí une o útil ao agradável por um presidente, por um governo covarde, medíocre e incompetente. Então, porque se você reparar, a direção do São Paulo está fugindo da torcida há mais de um mês. E essa é uma forma de você fugir da torcida. Pergunta se o Casares vai à Vila Belmiro ou foi uma vez à Vila Belmiro. Não foi. Então essa é uma coisa. Esse ato final desse ano de não jogar em casa, e é o único dos 20 clubes que não está jogando, e esse acordo que rende ao São Paulo, quanto? 4 milhões por 4 show? milhões do show. Que é um dinheiro da uma pessoa, onde quer que esteja, me permita, que é dinheiro de pinga, que não dá uma arrecadação de um jogo, 4 milhões de reais, num jogo grande. Dinheiro de pinga, de um acordo que só é possível por um clube que tem campo sintético ou de piso de plástico, que é o São Paulo azucrina tanto o Palmeiras, e fez o mesmo modelo de contrato com a mesma empresa que gera, só que ele não tem piso de plástico, graças a Deus, no seu estádio. E é uma das bandeiras para isso. Então, ou você tem a quantidade de shows que o São Paulo programou para o seu estádio, ou você tem jogo com piso natural. Isso está claro. A empresa se responsabilizar pelo replantio já estava no contrato, só que é quando acaba a temporada, certo? Não tem grama, nem gado passa no Morumbi hoje. Não tem nem pasto para comer. Nem o Barão, o cavalo do Massini, comeria o campo pisoteado pelo ex. Né? Então, esse desleixo, o governo do Casares acabou um ano antes. Agora o que a gente vai perceber, faltando um ano antes, é como vai ser se ele primeiro vai conseguir completar o mandato. Essa é a primeira questão, é uma dúvida que eu tenho. Segunda, qual o nível de protesto que vai vir daqui para frente? Porque o torcedor do São Paulo, seja organizado ou não, ele não vai ficar mais 13 meses nessa situação. O time sendo tirado do seu convívio, certo? E, obviamente, com essas decisões, ele, Casares e seu governo, eles mostram que eles não estão preocupados minimamente com qualquer objetivo esportivo na temporada, como não estiveram. Tanto que, faltando 4 jogos como mandante, se você ganha os 4, você vai à Libertadores. Né? Só que você não tem campo para jogar. E, se ele for a pré-Libertadores, se herdar a 8ª vaga, já tem show para os dias da pré-Libertadores. Né? Então, essa circunstância ela vai deixando ingovernável o São Paulo.
E nós vamos ver aonde isso vai parar. O reflexo imediato é o torcedor se distanciar, se revoltar, mas eu chamo a atenção para você, desde o início, nas palavras do treinador do São Paulo. Ele, se continuar nesse estado de coisa, ele vai largar. Ele vai largar. E qualquer pessoa séria do time de futebol do São Paulo larga. Jogador larga, treinador larga, massagista larga. Que isso não existe o que está acontecendo. E a gente está normalizando. Eu fico pasmo como muita... Eu fiquei aqui um mês xingando esse acordo lixo com a Live Nation, dinheiro de pinga, e todo mundo achando normal isso. Achando legal. Ah, não, porque eu produzo não sei quantos milhões por show, tal, não sei o que lá. Cara, isso é inacreditável o que está acontecendo. O São Paulo não joga o final da temporada na sua casa. E aí vai cobrar do treinador, dos jogadores, que tem lá 16 desfalques, né? Para jogar contra o Fluminense do Zubeldia e depois, putz, se eu conseguir um ponto lá, talvez o jogo com o Inter em casa eu tenha condição de firmar o 8º lugar e ninguém me tira. Nessa briga ridícula com outros 2 times ridículos no campeonato, ou 3 times que são o Corinthians, o Bragantino e o Atlético Mineiro. Poderiam os 4 pegar esse brasileiro e serem cancelados pelas campanhas ridículas que tem. Mas um vai terminar em 8º. De qualquer forma. Um termina em 8º. E se tiver G8, ele joga para a Libertadores. O presidente do São Paulo, evidentemente, não quer isso. Está com medo do seu próprio torcedor. É uma coisa lamentável, para dizer o mínimo. Muito bem, e aí, Vessa? Não joga em casa, agora ia jogar, mas não vai mais. O maior problema não é o estádio, é quem vai estar dentro dele. Você não tem 15, o que adianta? Você podia jogar na Vila, põe todo mundo o time de São Paulo titular. Se tivesse todo mundo, teria jogo e jogaria bem, mesmo na Vila. O problema é que você está juntando as duas coisas, você está se afastando. Uma coisa não tem a ver com a outra. Pelo contrário, no seu estádio você é capaz de ganhar. O São Paulo ganhou do Bahia com o pé nas costas. Isso, poderia minimizar esse problema. Evidente, que eu tô dizendo. evidente. Mas imagina se você tem todo mundo e mais o seu estádio. Seria outro cenário. O problema é esse. Você não tem nenhuma coisa nem outra. E aí você vai dificultando. Esse lance da 8ª vaga, pela data, tá dando um dia de diferença. Não vai ter o jogo. E vai ser uma pré-Libertadores. Vai valer muito o jogo. Você pode ir para uma fase de grupos que te dá 12 milhões de renda e mais $1 milhão por jogo. A vitória mais 300, 1 milhão por jogo. É um dinheirão que dá a Copa Libertadores. Então ficou numa situação muito difícil para o São Paulo. Não tenho dúvida disso, não. Você acha que o Crespo é capaz de largar o barco mesmo, Massa? Olha, eu tenho certeza. Se continuar assim, ele cai fora. Cara, aonde já se viu um time de alto rendimento, que tem dinheiro investido lá, não é barato também, não. A folha de pagamento. Tem dinheiro lá, todo mês. Treinar com 11, com 13, com 14. Hoje isso aí não dá, cara. Aí não dá. Se eu sou treinador, eu falei, Casares, obrigado, mas nessa situação não tem o que eu fazer aqui. Como que você vai treinar? Como que você vai priorizar o sub-20 em detrimento do time profissional, tendo ainda uma chance pequena, mas real, de se classificar para uma Libertadores, cara? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor já volta a campo amanhã, agora jogando fora de casa contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil e importantíssimo para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, ou pelo menos um empate, se ainda quiser continuar sonhando pelo menos com a vaga na próxima pré-Libertadores. Até porque o São Paulo precisa se manter em 8º e torcer para o Cruzeiro ou para o Fluminense ganhar a Copa do Brasil. Então vai ser um jogo decisivo, né, galera? O problema é que mais uma vez o São Paulo vai muito desfalcado. Já não bastava o Caleri, o Rian Francisco, o André Silva, o Enzo Dias, o Wendel, o Oscar, o Rodriguinho, o Lucas Moura e por aí vai. Agora o Rafael Tolói e o Ferreirinha
também sentiram uma lesão. O Rafael e o Sabino está suspenso. Então São Paulo novamente muito desfalcado e precisando vencer mais uma vez. E que nem eu sempre venho falando aqui no canal, na próxima temporada o São Paulo precisa investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens que não se machuca tanto, porque do que adianta trazer esses veteranos, mesmo que esteja livre no mercado, sendo que a maioria ganha um alto salário, direito de imagem, mais luvas, e no final não compensa, porque sempre tem que vender os garotos promissores da base para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Isso precisa mudar, né, galera? Até porque o São Paulo atravessa uma grave crise financeira e precisa baixar sua folha de pagamento. E não dá mais para continuar dessa forma. Eu sei que a maioria desses veteranos tem contrato longo, como o Oscar, que vai até 2027, o Lucas Moura mais um ano de contrato, o Cedric até o fim de 2027, assim como o Wendel, o Rafael Tolói e por aí vai. Então o São Paulo precisa focar em quem tem seus contratos acabando nesse fim de temporada, como o Luiz Gustavo, o Dineno e o Rigoni, e não renovar com esses jogadores. E o São Paulo vem adiando a votação para o fundo de investimento na base. Na verdade, vem adiando com medo de não ser aprovada. Eu confesso para vocês que eu sempre fui muito a favor dessa medida, até porque muito se falava que ia ser um investimento de mais de 600 milhões de reais, que ia ser um contrato de apenas 5 anos, que não sei o quê, mas tudo mudou. É um investimento de apenas 250 milhões de reais, que na minha visão não vale muito a pena, porque só esse ano o São Paulo já vendeu mais do que isso em jogadores, né, galera? E que sentido isso teria? Então o São Paulo agora não deve aprovar essa medida e, na minha visão, faz o certo. Agora o São Paulo precisa sim investir mais na base, trazer mais jogadores promissores com o próprio dinheiro. Mas claro, né, galera? Os treinadores que lá estiver precisa colocar esses garotos para jogar. E o presidente, né, o dirigente, precisa vender um valor mais justo. Não dá para vender o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o William Gomes, o Henrique Carmo tão barato assim, a preço de banana. Eu sei que o São Paulo precisa vender, mas precisa colocar esses garotos para jogar mais, para assim se valorizar e vender no fim da temporada, depois de fazer um bom jogo, né, galera? Até porque o Henrique Carmo, o William Gomes, se tivesse jogado o ano todo, ter tido chance com os treinadores, possivelmente ia valer muito mais nesse fim de temporada. E após esse jogo de amanhã, fora de casa contra o Fluminense, o São Paulo vai ter mais 2 jogos pela frente, no dia 3 de dezembro, agora contra o Internacional, e no dia 7, fecha o Campeonato Brasileiro, agora jogando fora de casa contra o Vitória. Então o São Paulo vai sim ter uma sequência muito difícil pela frente. Eu vejo alguns torcedores falando, esse jogo contra o Fluminense que vai ser muito difícil. Eu concordo que vai ser muito complicado, mas essa partida contra o Internacional e fora de casa contra o Vitória também vai ser muito difícil, até porque esses dois times estão lutando para não cair e vai dar a vida em campo contra o São Paulo. Mas mesmo assim, na minha visão, se o São Paulo focar, vai sim conseguir buscar pelo menos essa vaga na próxima pré-Libertadores. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!